Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre tempo e história, sobre história e os historiadores, sobre a procura do saber, sobre fontes históricas. Bora lá? Então, as vivências humanas expressam o contexto histórico de cada época. O estudo do passado e a compreensão do presente não se relacionam de forma determinista, portanto, as soluções de ontem não servem para os problemas de hoje. Sem um processo de recriação que considere mudanças e permanências históricas, as experiências do passado não podem ser aplicadas no presente. Como entender as relações entre o passado e o presente? A compreensão das relações entre o passado e o presente é uma das mais importantes questões da história. Em nossa opinião, a escrita da história não pode ser isolada da sua época. O historiador vive o seu tempo, por isso a história que ele escreve está ligada à história que ele vive. Problemas e alegrias, lutas e sonhos surgem na reconstrução da vida humana que ele elabora. Reconstrução essa que depende de uma série de concepções, escolhas e recortes feitos pelo historiador. Desde a definição do objeto do trabalho, tema, método, projeto da pesquisa, até a seleção das fontes históricas que interessam a pesquisa. As conclusões dos historiadores nunca são definitivas. O historiador trabalha para o seu tempo e não para a eternidade, segundo o Eduardo de Oliveira França, na sua obra Teoria Geral da História, na revista de História da USP. Assim, a historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas, interpretações eternas, pois a história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. Historien, em grego antigo, é procurar saber, é informar-se. História significa, pois, procurar, segundo Jacques Le Goff, na sua obra História e Memória. A historiografia é a escrita da história. Né? O historiador investiga, grafia vem de grafém, em grego, que é escrever, né? História é procurar, né? É uma escrita que procura, né? Se informar, procura saber. O historiador investiga e interpreta as ações humanas que, ao longo do tempo, provocaram mudanças e continuidades em vários aspectos da vida pública ou privada. Na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir o mundo, no cotidiano, na percepção das diferenças. O trabalho do historiador consiste em perceber e compreender esse processo histórico. Então, a história que se escreve está intensamente ligada à história que se vive. Analise essa frase e escreva sobre objetividade nos estudos históricos. Subjetividade tem a ver com o sujeito. Objetividade é aquilo que está além de nós, está nos objetos, na própria realidade. Né? Como é que a gente pode ser objetivo escrevendo a partir da nossa subjetividade? Isso é um problema sério, né, para a questão histórica, para o estudo da história, para o desenvolvimento, para a construção do conhecimento histórico. Em que consiste o trabalho do historiador? É procurar informar, né? Informar, procurar saber para tentar passar para as próximas gerações aquilo que é o conhecimento do presente, né, ou do passado. Em suas pesquisas, os historiadores utilizam variadas fontes, das quais podem obter informações, pistas sobre as ideias e realizações dos seres humanos no transcorrer do tempo. Essas fontes históricas são múltiplas, podem ser, por exemplo, escritas ou não escritas. As fontes escritas são registros em forma de inscrições, cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas e documentos públicos, entre outros. Já as fontes não escritas são registros da atividade humana que utilizam linguagens diferentes da escrita, tais como pinturas, esculturas, vestimentas, armas, músicas, discos, fonográficos, filmes, fotografias, utensílios. Outro exemplo de fonte histórica não escrita é o depoimento de pessoas sobre aspectos da vida social individual. Esses depoimentos podem ser colhidos a partir de entrevistas gravadas pelo próprio historiador e servem para registrar a memória pessoal e coletiva e ampliar a compreensão de um passado recente ou da história que se está construindo no presente. É o que se chama de história oral, aquela que é transmitida de geração em geração através dos relatos orais. Né? Até recentemente, os historiadores utilizavam principalmente as fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Hoje, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a televisão, rádio, cinema, além do computador, os historiadores podem consultar a grande variedade de fontes não escritas. Uma pintura pode constituir uma fonte histórica não escrita. Tem uma reprodução aqui de uma gravura realizada entre 1834 e 1839 pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, que retratou cenas da sociedade e paisagens brasileiras do século XIX. Tem aqui uma reprodução de recibo de compra e venda datada de 1851 de um escravo chamado Benedito. Um dos diversos exemplos possíveis de fonte escrita. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.